Qual que é o objetivo desse concurso? Primeiro, divulgar, óbvio, mas como o programa está numa fase de finalização agora, eu preciso que os usuários usem para que os erros aconteçam na mão deles e eu consiga corrigir isso para eventualmente comercializar o programa com mais segurança, vamos dizer assim. Então, para quem já viu a minha página, tbn2.blogspot.com, que já existe aí desde 2006, eu fiz uma postagem falando sobre o concurso e a ideia é que você forneça um projeto onde esse projeto no Civil 3D tenha lá alinhamento, superfície, se possível os corredores modelados, porque isso agrega bastante na hora de fazer as verificações de geometria. Então é interessante que tenha os corredores também. As regras são as seguintes: você tem que fornecer um projeto do Civil 3D que tenha superfície, alinhamento, corredor, enfim, e tenha a superfície de topo, porque é ela que você vai utilizar aí para fazer os projetos. Na parte dos sólidos, o que é que tem que ter? Tem que usar os dispositivos que tem lá no catálogo do programa, ou se você quiser criar também, não tem problema nenhum, dá para você criar. Então até tem diversos vídeos lá no YouTube ensinando a criar esses dispositivos. Tem que ter um template bem feito. Quer dizer isso? Tem que ter a lista de materiais com as peças, tal, tudo bonitinho. Por exemplo, aqui eu tenho uma galeria retangular. Digamos que eu quisesse colocar lá todos os tamanhos que aparecem no álbum tipo do DNIT ou do DR. O que vai acontecer? Vai ter todos os tamanhos listados com estilo aqui, talvez você queira colocar estilo para cada tamanho, regra para cada tamanho, enfim. A rede vai ter que estar calculada, certo? Então elas devem estar calculadas. Se for uma rede de água, você vai ter que utilizar o EPANET, né, porque é o que o programa fornece aí para fazer o cálculo. Se você fizer uma rede de drenagem, você pode usar o SWIM ou o motor interno do programa, e se for de esgoto, o SWIM também, ou o motor interno do programa. Se você me perguntar qual é o motor interno da drenagem, método racional e racional modificado. A ideia é que os usuários comecem a utilizar o programa e eles vejam os bugs e me reportem esses bugs. Tá? E tem todas essas regras aqui que vocês vão ter que seguir, né? Tem que fornecer um projeto no Civil 3D de drenagem, água e esgoto. Na parte dos sólidos, então, tem que usar os dispositivos que tem lá ou criar novos dispositivos. A lista de material tem que estar completa, pelo menos do projeto que você for criar, não precisa fazer para tudo. Tem que ter regras validando os seus cálculos, que tem um exemplo das regras que vocês vão utilizar. Tem que ter estilos. Esse desenho ele pode servir como um template depois, tanto para vocês quanto para os outros usuários. Vocês concordam em disponibilizar esses arquivos depois de forma gratuita junto da instalação do plugin. Os sólidos, o endereço é esse aqui, tbn2net.com/sólidos. E para você poder baixar o plugin, você tem que fazer um cadastro na página. Esse cadastro é gratuito. Eu só vou perguntar para você o seu e-mail e o seu nome. Se você quiser informar o WhatsApp também, para a gente poder se falar de vez em quando, também não tem problema. Aí tu vai fazer o login. Fez o login, acessa a página do plugin e você vai conseguir fazer o download clicando aqui no botão de download. Depois que tu fez o download, ele vai vir um arquivo zipado, como esse daqui. E dentro dele tem 3 arquivos. Abre o Leia-me. E não tem muito mistério, é next, 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 fim. Importante, leia o contrato de licença antes de instalar. E depois que você instalar o programa, ele vai vir aqui para o AutoCAD, vai colocar o menu aqui em cima. Dificilmente ele não mostra esse menu aqui em cima logo depois que você abrir o Civil 3D. Tá? A instalação você tem que fazer com o CAD fechado, então ele vai aparecer aqui. Supondo que tenha dado certo, esse DWG que vocês estão vendo aqui, o catálogo limpo, é o desenho que tem lá as peças que eu já modelei. E onde ela se encontra? Se você não souber, vem aqui no menu ou então digita esse comando, ó, sabout. Esse comandinho ele serve para dizer qual é a versão do plugin que vocês têm instalado. Então no caso aqui é 37415 e ele está instalado nesse caminho. Application Plugins, Sólidos, Solid 2016.dll. Nessa pasta é que você vai encontrar o catálogo limpo que eu menciono ali. Program Files, Autodesk, Application Plugins, Sólidos. E dentro dela vai ter a pasta Suporte com o desenho do catálogo limpo. Agora, qual que é o objetivo do programa Sólidos? O objetivo do programa Sólidos
é substituir o Pipe Network e o Pressure do Civil 3D. Eu sei que pode parecer um tanto quanto pretensioso isso, mas quem já utilizou os meus programas ou quem já utilizou o C3 Drain sabe que eu já fui bastante fã do Pipe Network, mas hoje digamos que eu sou meio contra ele. Por uma série de questões, ele é bastante limitado e o programa do C3 Drain ficou parado no tempo por causa dele. Eu pensei assim, bom, eu tenho que criar um programa que me dê condições de criar dispositivos mais elaborados, tipo esses daqui, mas que também me permita fazer o dimensionamento assim como o C3 Drain já fazia. Então, qual que vai ser a interface para criar esses programas? Quem viu os videozinhos dos sólidos lá no começo deve ter visto que eu estava implementando os dispositivos via código-fonte mesmo. Mas o que acontecia? O usuário não vai ter isso, não vai desenvolver código-fonte para desenhar uma peça como essa. Aí eu pensei assim, bom, qual que é a maneira mais simples que a Autodesk tem hoje para fornecer uma interface de programação para o usuário? É o Subassembly Composer. Aí eu peguei, copiei a cara do Subassembly Composer e fiz o modelador dos sólidos, que vai estar aqui ó, nessas seções customizadas. Eu vou dar uma passada rapidinha aqui no que é o programa Sólidos e como que funciona ele, até para vocês poderem utilizar depois lá para poder fazer o projetinho do concurso. Então, basicamente, o Sólidos é para substituir o Pipe Network e o Pressure. Então, o Pipe Network tem aqui o Part Builder, que é onde você faz a modelagem das peças. E quem já tentou fazer a modelagem das peças aqui pelo Part Builder, já reparou que ela usa bastante aquele conceito do constraints que aparece lá nos blocos dinâmicos do AutoCAD. Só que é bem complicadinho de você fazer funcionar e quando você precisa criar uma propriedade extra, é bem difícil, você tem que criar, ficar editando XML, aí volta no AutoCAD, faz uma edição no modelo, enfim. Às vezes funciona, às vezes não funciona, aí não converte unidade, enfim. Então tem o Part Builder. O Part Builder nos sólidos é o modelador, que aparece aqui. O Civil 3D tem lá no ToolSpace o nozinho aqui do Pressure e do Pipe Network. Eu queria muito colocar os sólidos aqui nesses dois caras, só que não dá, não rola. Então pensei, bom, eu tenho que dar um jeito de fazer a coisa ficar parecida com o Civil 3D. E daí eu fiz o Prospector e as configurações. E vocês vão ver que é muito parecido com o do Civil 3D. Então, no Prospector lá do Civil 3D tem o Pipe Network. Eu criei as redes. Aí tem o Pressure também aqui. Coloquei redes de bueiro, drenagem, esgoto, pressurizado e uma rede genérica aqui que seria para você modelar qualquer tipo de obra de arte corrente, tá? Não necessariamente só drenagem e esgoto. Aí tem uma aba de configurações que é para você poder ajustar os estilos de dispositivos, estilos de bacia, regras. Lá no Pipe Network tem aquelas rules, né, que você coloca no dispositivo, no tubo e na estrutura, e aqui nos sólidos também. Então tem regras para validar aqui também. Lá no Pipe Network tem o Parts List e no Pressure também. Aqui também tem a lista de material. Se você observar como é que é uma lista de material aqui nos sólidos, ela é parecida com a do Civil 3D. A diferença é que vai ter um preview aqui. No desenho de vocês vão ter que me mostrar que conseguiram criar uma lista de material que utiliza os dispositivos que vocês modelaram e esses dispositivos também têm que ter regras que serão validadas. E essa validação de regras, depois quando vocês forem ver lá na ajuda do programa, isso aqui é para validar depois lá no dimensionamento, mas tem que ter. Que no caso esse exemplo não tem, mas vai ter que ter no desenho de vocês. Quais são as diferenças entre estilos que vocês vão observar entre os dois? Tudo isso vai estar aqui na ajuda do programa. Então vocês têm que olhar a ajuda do programa. Diferenças de estilo. O programa consegue representar em planta. Ó. Isso aqui é uma representação em planta. Tem a setinha no meio? Tem a setinha no meio. Dá para representar ele mostrando o sólido? Dá para representar mostrando o sólido. Você vai ver que tem aqui nas configurações de estilo componentes para isso. Como que eu faço para editar esses estilos? Tem na ajuda.
Mas, no geral, tudo está no botão direito do mouse também, assim como no Civil 3D. Eu vou mostrar assim que muita coisa do programa Sólidos é parecida com o Civil 3D. Então, aqui no ToolSpace do Sólidos, que tem essa série de ícones aqui, ó, você vai conseguir acessar as funções mais comuns para cada nó clicando o botão direito. Eu quero criar uma rede. Vai ter aqui, ó, criar uma rede, e você vai escolher que tipo de rede. Se eu quiser criar uma análise de interferências, posso? Pode, mas daí vai ser aqui no comando. Tá? Aqui ele só vai mostrar os lugares que tem uma interferência já. Eu estou fazendo uma análise de interferência, ele encontrou uma interferência entre dois dispositivos. Como lá no Civil 3D. Lá tem um comandinho específico para fazer a checagem de interferências e depois ele vai mostrar isso daqui. Se eu quiser gerar uma tabela de dispositivos, eu consigo? Consigo gerar uma tabela de dispositivos. Ele gera uma tabela do AutoCAD. É uma tabela que você pode vir aqui e mudar os grip point dela. Assim, não é aquela tabela travada do Civil 3D. Eu não gosto muito daquele modelo do Civil. Né? Eu prefiro essa do CAD, que você tem todos os grip point para ajustar. Também vai depois poder exportar isso daqui lá para o Excel, para HTML, enfim. No Civil 3D tem lá o conceito do catchment, que é para você poder adicionar a bacia de contribuição no dispositivo. Então eu consigo fazer esse catchment da mesma forma que eu fazia lá no Civil 3D. Consigo converter uma rede que já está lá no Pipe Network do Civil 3D para os sólidos? Consigo importar redes de gravidade. Aí vai ter um videozinho lá explicando como é que faz isso, tal. Posso importar uma rede do Pressure? Pode importar também, está aqui. E depois lá na frente, quando você for fazer o dimensionamento, eu consigo dimensionar no Swing? Está aqui. Quem utiliza o C3DRAM algumas vezes pode ter dimensionado também lá no Storm. E daí usa a ferramenta do Civil 3D mesmo para exportar o Pipe Network lá para o Storm. Aqui nos sólidos você vai utilizar o motor do Swing. Posso importar uma rede que já está calculada no Swing para dentro dos sólidos? Pode também. Está aqui, importar do Swing. O que você vai precisar? Você vai precisar de uma lista de material, vai precisar do arquivo INP lá do Swing e vai acionar o comando lá dele, vai te dando os passos para você fazer essa importação. Basicamente o que você vai precisar ter é uma lista de materiais, onde você vincula um determinado tipo de dispositivo lá no Swing, e daí lá o Swing não tem nenhuma propriedade que você consiga informar o nome ou o tipo ou seção típica do dispositivo. Normalmente ele utiliza aquela propriedade tag, daí lá você pode escrever PV, boca de lobo, coisa desse tipo. E daí vai ter aqui no EPANET, né, no Swing, quando eu pego aqui para importar as propriedades, vai ter um lugar aqui onde eu consigo listar essas propriedades. Então, se eu configurar aqui uma lista de drenagem, por exemplo, e listar as descrições do Swing, a propriedade tag de alguns dispositivos estava preenchida. Tag outlet, tag bomba, enfim, você vai ter que fazer o casamento daquela propriedade tag que está lá no Swing para chegar aqui e dizer que isso daqui é, sei lá, um bueiro, uma caixa, uma galeria ou qualquer coisa desse tipo. Porque lá no Swing o que é que você diz? O tubo tem a seção circular e fim. Então você vai dizer assim, o tubo de 100 casa com esse daqui. Então digamos que ele casasse com esse daqui. Fez isso para o tubo e para a estrutura, pode importar, vai trazer aqui para dentro do programa. Posso exportar uma rede dos sólidos para o Swing? Sim, você vai vir aqui em exportar. Ele tem integração com o Swing, com o EPANET, com o Pressure e com o Pipe Network. A rede de esgoto faz lá para o início e final do plano, então você vai conseguir fazer esses dimensionamentos. Um exemplo bem pequeno aqui das capacidades do programa. Eu fiz aqui uma redezinha pequenininha mesmo, aonde eu tenho em vermelhinho aqui um Pipe Network, que eu calcularia lá com o C3D Calc. Esse daqui é o C3DRAM, tá? Algumas pessoas aí já têm a licença do C3DRAM, ele mostraria uma cara parecida com essa. E você vê aqui a seção, vê aqui a planta e vê aqui o perfil. Nos sólidos tem essas mesmas opções também. Então eu chamei aqui uma rede que eu estou calculando.
essa rede, a diferença que tem para o C3 Drain é que ele vai criar colunas aqui para todas as propriedades que você quiser que existam dentro do dispositivo. No C3 Drain, ela é limitada àquelas propriedades que eu, desenvolvedor, já criei. Aqui, se você, usuário, quiser incluir uma coluna qualquer que tenha um significado qualquer para você, vai poder colocar essa coluna aqui, ela vai aparecer aqui as colunas que você precisa para fazer o dimensionamento. Mas basicamente tem uma região aqui que mostra essas colunas para você dimensionar. Tem uma coluna aqui que mostra as regras que estão sendo validadas nessa rede. Tem aqui um quadro que mostra as propriedades do dispositivo que você está selecionando. E tem aqui um preview, que pode ser um preview de perfil, de toda a rede, ou um preview 3D só do trecho que você selecionou. Eu prefiro aqui a do perfil para ficar parecida com a do C3 Drain, mas, ou seja, tem uma planilha que é bastante semelhante àquela do C3 Drain. Outras diferenças do Sólidos para o Pipe Network. Quando você representa uma seção do Civil 3D, né, o Pipe Network, numa Section View, por exemplo, eu vou tirar aqui um pouquinho o PV, ó, porque aqui tem o PV dos sólidos, que é esse aqui. E aqui tem, ó, em vermelho, ó, não sei se aparece para vocês aí, mas quando eu clico ela, ó, isso daqui é uma seção no Pipe Network. Veja que no Pipe Network, eu vou tirar aqui um pouquinho esse PV, ó, o PV do Civil 3D, ele só aparece o contorno externo. Tá? Aqui nos sólidos você consegue representar. Se isso daqui for concreto, por exemplo, se você quiser colocar a Ashura lá do Arconc, vai conseguir colocar. Outra coisa, aqui, ó, se eu quiser mudar a altura desse PV, eu não consigo, não tem grip point aqui. Então eu tenho que vir na estrutura e pedir Structure Properties. E daí eu tenho que fazer isso um a um. Se eu tiver aqui nos sólidos, eu seleciono os dois e posso vir aqui nas propriedades do dispositivo e vir aqui na seção e colocar uma altura de 2,5, por exemplo, e ele vai aumentar os dois ao mesmo tempo. Posso escrever 2,5 ou 2,5. Se eu quiser representar isso no perfil, também consigo representar no perfil. Está aqui. Se eu tivesse, ó, veja que na seção eu tenho aqui um tubo, né, do Pipe Network, que é esse aqui, que eu não consigo selecionar individualmente e puxar o grip point dele. Estranhamente eu consigo fazer isso no perfil, mas não consigo fazer isso na seção. E daí agora vem a pergunta, você sabe me dizer qual dos dois aqui é o Sólidos e qual é o Pipe Network? Se eu colocar aqui para tirar essa Ashura, vou editar o estilo e vou desligar essa Ashura. Ele vai ficar mais parecido com o Civil 3D. Então veja, qual que é o Pipe Network e qual que é o Sólidos? É essa que é a ideia, fica muito parecido até o ponto que você queira, né, que fique parecido, mas se você quiser incrementar a aparência do desenho, pode. Então a ideia é que eu consiga, né, suprir a necessidade do desenhista, consiga suprir a necessidade do projetista, porque se ele clicar aqui no tubo e quiser ver o dimensionamento hidráulico, ele consegue ver. Consigo ver aqui a lâmina que está escoando, por exemplo, 57%. Consigo suprir a necessidade do orçamentista, porque lá na frente, eventualmente, o cara vai querer jogar isso daqui lá no Navis. Daí você vem aqui e diz para o programa, cria o Property Set no programa, e daí agora quando eu chamar o Properties lá, né, vamos dizer que eu entrei no Navis agora, e chamar as propriedades de um dispositivo dos sólidos, eu vou ver aqui o Property Set daquele dispositivo mostrando todas as propriedades que eu quis exportar, porque eu também posso escolher, eu não quero ver tudo isso daí, não faz sentido ver tudo isso daí, então eu posso configurar quais são as propriedades que eu quero mostrar. Tem, como que você faz isso? Se seleciona um dispositivo qualquer, pode ser o tubo, por exemplo, e você vem aqui e formata a altura da seção no Property Set? Sim, então eu tico ela aqui. Eu quero mostrar isso aqui em centímetros. Coloco aqui em centímetros. Porque às vezes você quer mostrar a área de contribuição em hectare, em metro quadrado, enfim, vai do gosto que você tem aí ou da necessidade do seu desenho. Então dá para configurar isso tudo, né, e marcar o que você quer exportar ou não. Então, no final, o resultado vai ser você enxergar estas propriedades dos sólidos no Property Set. O que eu preciso para visualizar os sólidos
num outro computador que não tenha uma licença válida do Sólidos. Bom, o Sólidos ele gera tudo bloco. Então, em princípio, se você não precisar mover ou mudar estilo de nada, vai abrir normalmente no CAD e quando você chamar o Properties do CAD mesmo, você vai ver que isso daqui ó, é um bloco. A diferença é que ele é um bloco dinâmico agora. E a diferença para o bloco dinâmico do CAD é que ele consegue ser 3D. E então eu consigo exportar isso daqui, tudo bonitinho, não precisa ter uma licença para poder ver o desenho. Mas se eu só tenho uma licença no escritório, os meus desenhistas vão ter que ficar esperando eu utilizar essa licença? Não. Os desenhistas conseguem utilizar o Sólido sem uma licença para criar estilo, por exemplo, para aplicar estilos, ou o seu orçamentista consegue usar o Sólido sem uma licença para verificar essas propriedades ou até mesmo gerar um quantitativo desses dispositivos. A licença serve para quem então? A licença serve para a pessoa que cria esse modelo, para o cara que cria a rede em si, ou seja, faz o lançamento da rede em planta, e para o cara que faz o dimensionamento. Mas para aquela pessoa que vai gerar o template, por exemplo, com a lista de materiais, não precisa da licença para isso. O cara que vai criar a regra não precisa de uma licença para isso. Então não tem essa desculpa assim, eu não tenho o plugin, não consigo visualizar nada. Bobagem. É só você baixar o plugin para você enxergar as propriedades aqui sem ter a necessidade da licença, a não ser que você que tem a licença exporte vamos dizer assim, o ACAD, vamos dizer assim, do programa para o seu cliente com o Property Set habilitado. Ele vai ter lá um Civil 3D sem os sólidos, mas vai conseguir enxergar as propriedades no Property Set também. Tá? Então não tem essa desculpa de eu tenho que ter a licença custa caro. Primeiro, a licença é baratinho, baratinho mesmo. Então tá aí o projeto já lançado. Então no desenho de vocês, o que é que eu espero ver? Eu espero ver algo parecido com isso aqui, por exemplo. Aqui tem uma vista em planta de um projeto no Civil 3D. Tem alguns perfis aí que eu tracei na rede. Né? Então aqui tem um perfil de rede de esgoto, por exemplo. Está aí o posto de visita de uma rede de esgoto, né? Bem diferente do PV do Civil 3D. Né? Esse daqui é um posto de visita do padrão da Sanepar, aqui do Paraná. O que acontece se eu pegar um posto de visita de esgoto, né, e esticar ele bastante assim? O que tem que acontecer com o tubo? O tubo tem que ter um tubo de queda. Preciosismo? Não. Se ele estiver quantificando isso, não é. Se você tiver que apresentar o BIM desse negócio, também não é. E não, BIM não é mandar um desenhista desenhar um sólido 3D sem propriedade alguma e depois exportar lá para o nave sem propriedade nenhuma. Isso não é BIM. E já me venderam isso em alguns escritórios aí. Mas vamos lá, tem o tubo de queda aí. O que mais que eu vou enxergar no desenho de vocês? Então, eu vou ver um perfil bem feitinho, né, com as bandas. Aqui não tem label nenhuma, depois eu mostro uma com label para vocês verem como é que fica. Mas eu tenho um 3D, onde eu posso verificar aqui, ó, deixa eu ver se dá um zoom mais perto. Então, o que está acontecendo aí? Ó? Eu estou enxergando poço de visita de drenagem, eu estou enxergando poço de visita de esgoto, caixa de captação, estou enxergando uma escada. Né? E se eu der um zoom aqui na escada, ó, a escada tem degraus. Não é uma imitação genérica qualquer aí usando o Pipe Network formando uma escada. Então tem ali a escada mesmo. Essa escada tem dimensões padronizadas lá no álbum tipo do DENIT, do DE? Tem. Posso usar aquele modelo? Tem também, pode, deve inclusive. Então, esse aqui é um exemplo. Outro exemplo é de um projetinho aí que o meu amigo Isaías me forneceu para eu mostrar aqui no programa. Então, o que vai acontecer? Também tem uma redezinha aí. É isso que eu espero no desenho de vocês, aí, no projetinho de vocês. Tá? Um projetinho de um loteamento não precisa ser tão grande assim, tá? Pode ser menorzinho. Assim, pegar, por exemplo, essas 6 quadras aqui já está de ótimo tamanho, porque aqui você vai conseguir mostrar todos os tipos de rede, que eu tenho água, né, ou melhor, de drenagem, eu tenho a rede de água e tenho a rede de esgoto também. E aqui eu tenho uma vista tridimensional, onde eu consigo visualizar tudo. E se vocês repararem, eu tenho também os ramais de ligação predial da rede de esgoto. Tem alguns órgãos aí que estão passando a exigir
essas ligações também no projeto. Os dispositivos eles vão ser bem mais detalhados conforme esse daqui. Isso aqui é uma boca de lobo lá com guia chapéu e tal. E quais são os dispositivos que já tem disponível no programa? No catálogo limpo, que é esse aqui que vocês vão utilizar assim como base, se vocês não forem criar os seus próprios dispositivos, eles vão estar aqui, ó. Seções customizadas, e daí tem vários tipos. Primeiro, eles são divididos em lineares, pontuais e longitudinais. Pontuais são as estruturas, ou seja, só tem um ponto de inserção. Lineares são os tubos, tem 2 pontos, início e fim. E longitudinal é aquele que tem vários pontos, ou seja, um início, fim e pontos intermediários no meio do caminho. E no caso aqui tenho aqui uma guia com 3 pontos. Se eu pegar aqui, isso é um tubo, tem só 2 pontos. Vamos dar uma olhada como que é a cara do modelador. Eu vou pegar um exemplo simples aqui, só para não demorar demais. Ó, exemplo, caixa simples. Se você estivesse modelando lá no Pipe Network, muito provavelmente você já deve ter visto lá no Part Builder que quase todos os dispositivos se parecem com isso só. É um prisma. Um prisma onde você fez um extrude de alguma coisa retangular. No geral é isso, o Part Builder do Civil 3D. Isso aqui como um LOD 100, talvez, né? Level of Details, lá, né? 100 lá no BIM, talvez isso funcione, desde que ele vá com algumas propriedades. Mas talvez num 300 isso não vá funcionar de jeito nenhum, porque eu não estou vendo nenhuma característica nisso daqui. E como é que eu chego num dispositivo igual a esse aqui? Se você olhar a cara aqui, a tela do modelador, você vai reparar que ela é parecida com o Subassembly Composer. E isso não é por acaso, não é de propósito mesmo. Aliás, o Subassembly Composer não foi, vamos dizer assim, pioneiro em fazer isso daqui. Isso daqui é esse flowchart que está aqui, isso aqui é uma ferramenta nativa do Visual Studio. Quem já comprou meu curso de programação, eu falo bastante do Visual Studio, e isso aqui é uma ferramenta nativa dele. O Subassembly Composer só fez utilizar essa ferramenta. Então eu fiz a mesma coisa aqui, eu estou utilizando ela. Basicamente, para você criar um modelo igual a esse daqui, o que você faz lá no CAD puro? Se você tivesse que fazer um CAD puro, você iria clicar alguns pontos para criar uma polilinha, e esses pontos eventualmente teriam lá largura e comprimento. Então a primeira coisa que eu vou fazer é criar largura e comprimento aqui, e altura. Criei 3 propriedades básicas aqui no meu programa. E daí fui lá e fiz alguns pontos, onde eu relacionei essa largura e comprimento. Eu vou colocar aqui, então existiu a origem em algum lugar. Fui lá, defini o meu plano, esse é o meu sistema de coordenadas. Criei um ponto, criei mais um ponto. A função dessa tela, log de execução, é justamente você ver a história de como foi criado o dispositivo. Criei 4 pontos, onde cada ponto desse daqui está relacionado com essas grandezas através desse campo aqui. Ó. Então, se eu pegar aquele ponto lá, ó, é o P4, ele está em relação ao P3, a distância da largura, uma coordenada relativa. Então, criei 4 pontos. Desses 4 pontos, eu gerei uma polilinha. E como é que é essa polilinha? Eu fui lá e disse, ó, é o P1, P2, P3 e o P4. Depois da polilinha, eu extrudei. Fiz o extrude. Ok, o que é que eu quero mostrar no Model Space? Esse sólido. Então, vou marcar aqui. Por que tenho que dizer assim, ó, expor o sólido? Porque talvez você tenha feito sólidos construtivos no meio do caminho para abrir um buraco aqui, talvez, né? Você usou lá o Subtract, coisa desse tipo. E no final, é só um elemento que você quer mostrar lá no Model Space. Ok, está ali. E se eu quisesse dizer assim, aonde que o tubo vai conectar? Eu quero que o tubo conecte aqui e eu quero que o tubo conecte aqui. Mas por que eu quero que ele conecte ali? Porque ali é a face do meu PV ou da minha estrutura. Essa setinha aponta o plano normal dessa face aqui, para que você consiga ir lá no tubo e fazer um corte nele, para que ele corte direitinho. Fez a modelagem, ele vai ficar disponível aqui e não vai ter uma bolinha vermelha aqui dizendo que não dá para utilizar esse dispositivo. Você vai cair lá, exemplo, no posto de visita retangular. Está aqui.
Se eu pegasse esse posto de visita retangular, você vai ver que ele tem vários componentes e tem uma historinha gigante lá de como que ele é feito. Então, log de execução aqui tem quantos passos? Tem 55 passos, nem são tantos assim. Se fosse para fazer esse dispositivo lá no Part Builder, eu duvido que você tivesse menos de 500 itens lá no modelador dele para chegar nesse resultado aqui. Então aqui com 55 passos, vamos dizer assim, eu cheguei nesse modelo aí. Bom, mas voltando lá, quais são as peças que eu tenho disponível? Dispositivos pontuais, eu não tinha terminado de falar aqui, tem os de gravidade, que são para redes de drenagem e esgoto, tem os pressurizados, que são para o pressure, né, rede de água, e são os genéricos, que daí vai servir para qualquer coisa. Dispositivos para drenagem, que eu já tenho disponível no programa. Todos os que estão no C3 Drain, que o C3 Drain tem alguns dispositivos do DENIT, que eu tenho do C3 Drain. Tenho do DR de São Paulo, tenho boca de bueiro, leão, lobo, caixa coletora, descida e escada. Se você já viu lá no álbum tipo do DR de São Paulo, você vai ver que uma escada ela tem vários módulos, né? Tem um módulo de degrau, tem a entrada de descida saindo da guia, saindo do corte, saindo do monte de lugar, aí chegando no terreno, chegando em valeta, chegando num monte de lugar, e tem também um módulo de banqueta, então tem todos aqui. Se você tiver um bueiro intermediário aqui na sua escada, vai ter também um aqui, ó. Saída de bueiro intermediário, quando você quer ligar um bueiro num degrau da escada, daí aqui para cima vai ter uma continuação de escada, aqui para baixo tem uma continuação, mas está ali o modelinho, então tem vários modelos aqui. Do DENIT, DENIT vai ter boca de bueiro, lobo, caixa coletora, caixa ligação, dissipador, né? Então dissipador tipo 3, que é aquele que tem as pedras lá na plataforma do dissipador, que é conectável aqui numa descida do tipo rápido, então tem ali o modelo. Mas e se eu quiser colocar uma propriedade a mais no seu modelo, Neito, eu posso? Pode. Todos os modelos que estão aqui são abertos. Você pode editar. Você vai conseguir fazer essa edição. Vamos dar uma olhadinha no tubo. Dispositivo linear de gravidade. Tubo circular, por exemplo. Lá quem já tem o C3 Drain sabe que o Pipe Network não desenha tubo triplo de jeito nenhum. Para poder desenhar o tubo triplo, eu tive que fazer uma gambiarra lá para que ele desenhasse um perfil único e estrudasse um perfil único. Aqui eu consigo fazer isso, ó, triplo, por exemplo. E ele desenhou triplo. São 3 bueiros. Essas marcações que vocês veem aqui, ó, isso é o grip point que aparece lá no perfil do meu tubo. Se eu visualizar isso daqui de cima, quando eu preciso fazer um ângulo de corte, imagina que eu precisasse cortar o meu tubo aí a 45 graus, por exemplo, eu posso colocar isso. Então, se eu pegar aqui e colocar 20 graus no corte inicial, ó, eu corto os tubos a 20 graus. Posso fazer o programa ler no dispositivo o plano em que ele está conectado? Posso, isso é feito aqui, ó. E daí ele vai lá e configura essa variável do corte do tubo automaticamente. E isso funciona aqui, ó. Quando eu pego um posto de visita qualquer e rotaciono, ó, o modelo do tubo, que era esse cara aqui, ele olha para o dispositivo, vê onde está o conector, que é esse aqui, vê aquele vetorzinho que diz qual é a direção do plano e corta o tubo naquele plano. Então, para fazer uma seção dessa daqui, um modelador desse daqui, você tem que ter lá um pouco de traquejo, usando as ferramentas do próprio CAD, né, o CAD puro, para fazer uma modelagem. Vai ter que ter alguma noção de geometria também, mas não é nada impossível. Então você pode criar as coisas tranquilamente. Se você assistiu o videozinho de criação do posto de visita que está lá no YouTube, eu fiz esse posto de visita em um vídeo de 1 hora, falando pra caramba. Se você for fazer os primeiros talvez você demore aí umas 3, 4 horas para fazer, mas depois você vai fazer isso bem rápido. Um dispositivo tipo esse aqui, ó, é uma conexão de canaleta. Quando que você vai utilizar isso? Quando você tiver que conectar uma canaleta no outra e você quer ter um dispositivo bonitinho lá conectado. No BIM isso aqui vai ficar bem bonito. Então vai ter lá.
Para você fazer uma caixa simples, tipo essa daqui, ó. Isso aqui seria uma caixa de ligação e passagem. Isso aqui leva uma meia hora no máximo para fazer, porque é uma meia dúzia de ponto, offset, offset, extrude, fim. Então não tem mistério para fazer isso daqui. O que mais? Regras, dá uma olhadinha nas regras, né? Se eu quisesse criar uma regra de tubo de drenagem, por exemplo, quais são as regras que eu normalmente avalio para uma rede de drenagem? Eu vou ver lá se a velocidade do fluxo não é maior do que 5 metros por segundo. Eu tenho como formar a regra. Como é que eu cheguei naquela propriedade? Eu venho aqui, expando essa coluna das propriedades. A velocidade do fluxo está aqui, ó, em cálculos. Início do plano, porque aqui no caso é uma rede de drenagem simples. Se fosse uma de bueiro, eu teria que marcar tanto no final quanto no início. Mas no início do plano, aí eu vou ver aqui na lâmina escoando, por exemplo, ou melhor, na velocidade, acho que vai ter em hidráulica. Velocidade do fluxo. Então, se a velocidade do fluxo é maior do que 5, ele vai me sinalizar com uma bandeirinha vermelha ou com uma bandeirinha amarela. Vai depender do que eu colocar aqui, ó. Se eu colocar como crítico, ele vai colocar uma bolinha vermelha lá na planilha de dimensionamento. Se eu colocar aviso, ele vai colocar uma bolinha amarela. Quando que é aviso? Aviso é quando a regra foi violada, mas não impede a rede de funcionar. Então, se a velocidade fosse 6, por exemplo, isso não impede a rede de funcionar. Então, fica como aviso. Mas se a declividade fosse negativa, por exemplo, se a declividade for negativa, a rede não funciona. Então, você vai marcar uma regra aqui, vamos dizer assim, cuja declividade for menor ou igual a zero, você vai dizer assim, ó, isso é crítico, a rede não vai funcionar. Tem uma série de coisas aqui que você pode configurar. Essas bolinhas verdes que estão aqui é para dizer para o usuário que ele escreveu a regra corretamente. Porque às vezes você esquece um parênteses, e daí ele vai dizer aqui embaixo, está faltando parênteses na sua expressão. Aí você vai lá e coloca o parênteses, degrau, vai colocar os parênteses, ok, a regra está bem feita, eu posso utilizar ela. Depois, quando você for fazer o dimensionamento de uma rede, essa regra vai poder ser avaliada e você vai poder visualizar se a sua rede passou ou não. Se eu mandar aqui calcular a rede, ele vai me mostrar que todo mundo tem uma bolinha amarela. Por quê? Porque não tem uma regra definida. Então, se eu vier aqui criar uma regra para esse dispositivo aqui, eu vou ter condições de avaliar essa regra e daí de repente aparece aqui uma bolinha dizendo assim, o coeficiente do Manning tá acima de 1 ou abaixo de alguma coisa, né? Quando o coeficiente de Manning é alguma coisa de 0.01, 0.02, coisa desse tipo. E eu posso avaliar a regra para quê? Para qualquer propriedade que você enxergar nessa tela aqui, ou seja, qualquer propriedade que o usuário criar. Ele criou uma regra chamada sei lá, diâmetro, para o diâmetro da chaminé, e daí a regra valida. Se o diâmetro da chaminé é menor do que 40 centímetros, o camarada não passa aí. Então, ele vai colocar essa regra lá para validar esse tipo de situação. Posso criar uma regra que verifica se todo mundo tem superfície? Posso. Posso colocar uma regra que verifica se todo mundo tem um alinhamento de referência? Também posso. Então, eu posso colocar uma regra que verifica se o estilo do dispositivo está correto? Posso também. Tá? Então, uma das vantagens dos sólidos é essa. Você pode criar a propriedade que tu quiser, pode trazer para cá o que você quiser. Outras comparações que eu fiz aqui, isso daqui é uma bacia dos sólidos. Essa é a bacia do C3D, que no caso eu utilizei polilinha, mas poderia ser o catchment também. Aqui eu tenho labels, essa do Civil 3D e essa dos sólidos. Aqui eu pedi para que ele formatasse com uma caixinha em volta, mas eu posso vir aqui no botão direito, estilo, e tirar essa caixinha aí. Editar o estilo, venho lá no texto, desenhar a borda? Não, preencher fundo. Preencher fundo é legal. Preencher fundo serve para você fazer isso aqui, trazer o texto para cima e ele esconde, ele cria aquele wipeout lá e traz para cima das coisas, né? Ele fica legalzinho assim de ver. Então eu posso formatar ela para que ele fique idêntica à do Civil 3D.
Se fosse uma label de tubo, por exemplo, a label de tubo eu consigo representar também qualquer informação. Se eu tiver aqui no Civil 3D uma label que me mostre a vazão, por exemplo, a velocidade, lâmina, e essas duas propriedades só existem no Pipe Network porque eu estou utilizando o C3 Drain, isso não é nativo do Civil 3D, então vai aparecer na label do C3 Drain, aparece na label dos sólidos. Posso criar qualquer label aí dentro. Posso adicionar label nesse cara aqui também? Pode adicionar label. Vai ter lá uma label que você pode vir ali e editar. Eu tinha falado que ia mostrar uma que tem o band set e tal, todo bonitinho, para vocês colocarem no projeto de vocês. Essa daqui é uma. Eu vou tirar aqui o exagero do Profile View, gráfico, vou colocar sem exagero mesmo. E daí vai ficar melhor para a gente visualizar aqui. Então, digamos que isso daqui fosse o produto que você vai apresentar na sua prancha de perfis. Então, tem lá um posto de visita que aparece aqui com as bandas, destaca, projeto, geratriz, altura, comprimento, declividade e diâmetro. Que é exatamente o mesmo band set que aparece no desenho de exemplo do C3 Drain. Que vai aparecer então lá o nome, a linha de chamada, os valores para o tubo, os valores para a estrutura. Então não tem nada de assim. Se você olhar para esse desenho, isso é Pipe Network ou é o Sólidos? Não sei. Até você clicar nesse camarada aqui e ver que o grip point dele ali é vermelhinho. Aí você sabe que é do Sólidos porque o Sólidos reconheceu. E como é que faz o lançamento depois que eu já criei isso daqui tudo? Bom, vamos abrir um desenho novo e vamos fazer um lançamento simples aqui para vocês verem como é que é. No caso, eu vou utilizar já as peças que estão lá no catálogo limpo. Então, abrir um desenho novo e ele está limpinho, não tem nada. Ó. Se você abrir aqui, ó, não tem peça, não tem porcaria nenhuma. Eu vou vir aqui no botão importar estilos, assim como eu tenho lá no Civil 3D o Import Styles and Settings. Né? Vou pegar lá no português, suporte, catálogo limpo. Né? Ele vai me mostrar quais são os elementos que eu posso importar desse desenho. Eu venho aqui e vou ticar lá, por exemplo, dispositivo pontual de gravidade, posto de visita. E vou ticar no dispositivo linear de gravidade, no C3 Drain, o tubo. Importei, vou criar uma lista de material, adicionando aqueles dispositivos que eu acabei de importar. O tubo e o posto de visita. Quando eu trago eles para cá, ó, ele vai criar um modelo padrão com valores padrão que estão lá no modelador. Eu não sei que dimensão é essa, por isso o nome aparece em vermelho. Então, quando vocês fizerem esse passo e o nome aparecer em vermelho, se clica esse botão do reset aqui. Ó. Ele vai avaliar o nome do dispositivo em função das dimensões que ele tem. Criei a minha lista de materiais. Para criar uma rede, eu preciso de uma lista de materiais e de uma superfície. Eu vou colocar uma superfície bem simples aqui, ó, só para a gente visualizar a criação da rede. Tenho a superfície, tenho a lista de materiais, agora eu consigo lançar a rede. Então eu vou vir aqui uma rede de drenagem, vou pedir para criar e tenho um porrilhão de coisas aqui para preencher. Mas o mais importante, lista de materiais. Sem isso não dá para desenhar. E uma superfície de referência. Aqui a barrinha, ó, vocês vão ver que ela é idêntica não, né? Parecida com a do Civil 3D, onde eu vou escolher aqui então posto de visita e tubo. Vai ter uma linha a mais aqui, porque você vai poder selecionar outras famílias, né? Vamos dizer assim. E a diferença é, no Civil 3D você clica aqui o botãozinho para escolher se quer desenhar só a estrutura, só o tubo ou os dois. Aqui tem um botão para cada um, eu acho mais prático assim, né? Você não tem que ficar clicando no menu. Então aqui desenha só a estrutura e daí eu vou lá desenhar posto de visita com rotação. Ó, o ícone de conexão é um pouquinho diferente do Civil, mas a ideia é, se esse círculo pegar a estrutura, vai aparecer. Você já pode conectar tudo bonitinho. Então, lancei a rede. Se eu quisesse desenhar os dois ao mesmo tempo, então, criei uma estrutura, dei a rotação, coloquei a estrutura, sempre tenho que dar a rotação. O Civil 3D faz com que a rotação fique alinhada com o último tubo. Eu não gosto disso nem um pouco, eu prefiro dar a rotação em todo mundo. Então, dei rotação para todo mundo. Agora, acertei.
Então fiz o lançamento da minha rede conforme eu precisava. Posso fazer o preview disso daqui? Posso fazer o preview. Quando eu chamo o comando spreview, é como se fosse o Object Viewer. A diferença é que, dependendo do estilo que você coloca no dispositivo, ele vai desenhar a projeção desse cara lá no 00 e isso aí atrapalha na hora de dar o Object Viewer. E aqui o spreview também tem algumas vantagens que quando você vai selecionar o dispositivo e ele tem a vala de escavação, ele também vai mostrar a vala de escavação, enfim. Aí, outra vantagem em relação ao Civil 3D e o Pipe Network é que o Solidus calcula a escavação. E como é que você faz ele calcular a escavação? Primeiro você tem que vir aqui no Padrões e habilitar o cálculo de escavação, que isso daqui é uma coisa que demanda bastante do processamento, então isso aqui pode tornar as coisas meio lentas se você tiver uma rede meio grande. Agora ele está habilitado, só que eu tenho que dizer para os dispositivos que eles calculam a escavação, e daí eu marco aqui, ó, selecionei todo mundo e todo mundo calcula a escavação. E agora sim, se eu pedir lá o spreview disso aqui, ó, esse contorno que você enxerga por fora é a vala de escavação para construir o dispositivo dentro. Essa vala ela pode ser trapezoidal ou retangular e pode ou não ter banqueta. Isso tudo é parametrizado quando você escolhe aqui no dispositivo no item de escavação. Calcular a escavação? Sim. Distância entre seções, porque isso daqui é um dispositivo linear, ele vai fazer como se fosse um corredor. 5 em 5 metros, ele faz uma seçãozinha. Largura da banqueta, largura da vala, vai ter um valor para a largura mínima também. Inclinação do talude, aqui no caso está 70 graus, mas você pode escrever 3 para 1, onde 3 é Y e o 1 é X. Ele entende isso daí e vai converter essa expressão num valor que signifique ângulo. E daí vai conseguir colocar aí. Tá vendo que o sólido é interrompido, ele não é no comprimento todo? Por quê? Porque tem uma vala de escavação para o PV. Então ele está descontando desse cara aqui a escavação dos PVs, para que ele não quantifique o volume duas vezes. É um preciosismo ele calcular a vala de escavação? Talvez. Esse cara aqui é não destrutivo, então desmarca a opção e ele vai lá e tira a vala. Se você estiver lançando a rede, deixa a escavação desabilitada para habilitar no final, quando você já fez o dimensionamento hidráulico dessa rede. Se eu quiser lançar a bacia de contribuição, chamei aqui o comando de criar a bacia, selecione um objeto. O objeto é o PV, né, ou a boca de lobo. Aí ele vai perguntar, selecione uma polilinha ou Enter para dar as coordenadas. Enter. E eu vou colocar aqui. Então a bacia, digamos que era isso daqui. Está aí lançada a minha bacia. Vou poder agora colocar o valor do tempo de concentração, enfim. Geometria, vou poder colocar aqui declividade média da bacia. Depois para calcular o tempo de concentração baseado em alguma equação, por exemplo, o Kerb, o Kipch. Tem ali a bacia, posso adicionar label nisso daqui agora, adicionar label, e vai ter uma label lá, que essa label pode ter qualquer coisa dentro. Então eu vou pedir aqui para que no texto, veja que o compositor de labels é parecida com o Label Style Composer do Civil 3D. No conteúdo eu vou dizer assim, olha, eu quero que a área, ele me mostre a área, geometria, área. E o coeficiente C talvez, C. Então, coeficiente C vai estar em coeficiente de deflúvio. Se você não souber aonde está as coisas, ó, quando você para com o mouse em cima, ele diz o que significa. Então, coeficiente de retardo é esse cara aí. Ó, tá? Esse coeficiente de retardo ele faz o método racional ser o método racional modificado. Essa aqui é a diferença. Tá? Então, se eu quisesse mostrar também o CR, eu colocaria ali CR igual... E daí vou lá, coeficiente de retardo. E veja que eu posso formatar isso aqui com unidade, sem unidade, casa decimal, separador, enfim. Mostrei lá na minha label alguma informação. Isso aqui é totalmente configurável para que se pareça com o projeto que você já fazia no C3 Drain ou já fazia lá no Civil 3D com aquele Gravity Network lá que faz o dimensionamento. Se eu quisesse gerar um quantitativo disso daqui, posso gerar um quantitativo? Eu vou fazer um rapidinho aqui, ó. Tabela de dispositivo, criar. Eu vou dizer
aonde eu vou colocar a tabela, vou colocar por aqui e vou colocar um estilo para essa tabela. Esse estilo, na verdade, é para eu dizer quais colunas e quais propriedades eu quero que mostre. Vou adicionar um tipo qualquer aqui, dispositivo pontual, eu posso escolher o posto de visita diretamente ou dispositivo pontual. Quando que eu escolho esse e quando que eu escolho esse? Se eu quiser mostrar uma coluna que só o posto de visita tem, eu tenho que escolher ele. Mas se for uma propriedade que qualquer dispositivo pontual tenha, eu seleciono isso daqui. Coloquei ali e vou dizer assim, ó, aqui eu quero que apareça o nome do dispositivo. E vou adicionar mais uma coluna. Quem já usou o NotaServe vai ver isso daqui, é bem parecido. Ou até o formatador de tabelas do Civil 3D também é bem parecido. Cota de topo, talvez. E daí vou escrever aqui CT, nome. Vou colocar mais uma aqui, adicionar coluna e vou dizer a seção típica. Objeto, seção. Vou adicionar mais uma linha, adicionar. Tá. Então fiz aí, posso colocar a coluna que eu quiser e posso colocar a propriedade que eu quiser. Aí tem propriedade pra caramba aqui. E ele vai lá e vai desenhar uma tabelinha lá. Ah, mas deu errado. Deu errado por quê? Porque não preencheu dado nenhum. Mas não preencheu dado nenhum por quê? Porque quando você fez isso, você não disse quem eram os dispositivos que entrariam nessa seleção. Posso dizer assim, ó, em vez de ser uma seleção de dispositivo, eu quero todo aquele que estiver dentro desta janela aqui, ó. E daí você vai me perguntar por que eu usaria isso? Porque a Vale quer um quantitativo por prancha ou por viewport, mostrando só os dispositivos que estão naquela viewport. Você vai ter que gerar uma tabela desse tipo. Tá vendo que aqui apareceu uma bandeirinha? Ó, eu configurei a tabela direito, mas ainda não calculei ela. Posso colocar para que ela calcule automaticamente? Posso colocar para que calcule automaticamente. E daí vai aparecer lá um quantitativo. Então, é isso aqui que eu vou esperar no projetinho de vocês. E depois lá na frente, o desenho que vocês produzirem, vamos dizer que fosse esse daqui, esse desenho vai poder ser distribuído junto da instalação do programa, né, com os devidos créditos. Ó, foi fulano que fez, você vai encontrar esse nesse telefone, caso vocês queiram que eu informe isso também, né, obviamente. Então é isso, ó, vai ter esse desenho aqui. Preciso elaborar demais o meu estilo do Civil 3D. Esquece os sólidos um pouquinho. Preciso elaborar demais o estilo do Civil 3D? Não necessariamente, mas pelo menos o mínimo para que o projeto de drenagem, água e esgoto seja apresentável. Preciso fazer tudo num arquivo só? Olha, seria interessante que fosse tudo num arquivo só, mas se você julgar que é melhor colocar em arquivos separados, sem problema, pode apresentar em arquivos separados. A diferença é que quando for distribuído, vai aparecer pastinhas, assim, ó, projeto de água, projeto de esgoto, enfim. Então, essa organização é você que pode dar, tá? Então, faça o seu melhor aí para que fique o mais compreensível possível. Porque o meu objetivo enquanto desenvolvedor é ver os bugs acontecendo para que eu possa corrigir eles, tá certo?